Boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live da Fleet Woman. Eu sou Darlene Rastica e junto com as embaixadoras Michele Moraes e Yara Amaral, fazemos parte do seleto grupo de 15 embaixadores da Fleet Mobility Brasil, a maior plataforma de gestão de frotas. Você que ainda não possui o nosso app, corre lá e baixe, disponível nas versões Android e Apple. E o mais legal de tudo isso é que é gratuito, então não perca tempo. Só lembrando, o nosso programa ele ocorre todas as quartas-feiras, às 19 horas, nas redes sociais da FMB e temos como patrocínio oficial a Mônaco, pioneira em gestão documental. E veja você que interessante, meninas. A Mônaco, ela possui diversos serviços para que você não tenha mais nenhuma complicação com a sua frota, seja ela alocada ou própria. Por que eu estou falando isso para vocês, ouvintes e meninas? Porque se sua frota for própria, a Mônaco, ela pode te ajudar na desmobilização da sua frota. E se você, gestor de frotas, que acabou de adquirir aqueles veículos zerinho e está precisando de emplacamento, a Mônaco ela pode te ajudar toda nessa parte documental. E olha só que legal. Corre lá e acesse o site da Mônaco, www.monacobr.com.br. E hoje eu trouxe alguns números bem interessantes da Mônaco, meninas. Ah, é? São 23 anos de expertise de mercado, não é pouco tempo, hein? Não, bastante. Não é para qualquer um. 3 unidades, não é para qualquer um. São 3 unidades, a matriz fica em Caxias do Sul e tem uma unidade no Rio e outra em São Paulo, ou seja, eles estão em pontos estratégicos, né, que dá para atender todo o Brasil. São 68 colaboradores atendendo com uma excelência primordial e são 50 mil veículos gerenciados simultaneamente. Uau! Isso é a Mônaco, pioneira em gestão documental. E hoje, na nossa live, como não poderia deixar de ser, temos uma convidada muito querida. Ela tem um bate-papo gostoso, um sotaque dela que é maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu adoro esse sotaque. Bem-vinda, Sara Beck. Oi, menina. Linda. Boa noite, Sara. Boa noite, Oi, Sara. Olá. Que saudade, seja bem-vinda. Sotaque. Por que será? Nem parece que você tem sotaque. Quando eu começar a falar 12, mesmo. Mesmo. Que bonitinho. Carioca, da gema, se não tiver sotaque, não é carioca. Verdade. Pois é, né? Então, não adianta, né? Gente Mas é boa. muito gostoso esse sotaque carioca, é gostoso, assim. Tem gente que às vezes força demais, aí eu acho que fica um pouquinho forçado. Mas quando a gente fala naturalmente, soa gostoso, é gostoso de escutar. Por isso que eu falei que Os você tem amigos falam que quando eu quero irritar, eu dou uma forçadinha. Só. Sara, me diz uma coisa. Muito obrigada por você ter essa disponibilidade em fazer mais essa live conosco, né? Você é uma pessoa assim
inquieta, né? Gosta de um agito, né? Nos conte mais um pouquinho para todos os nossos ouvintes. A gente já te conhece, mas os ouvintes que ainda não têm o prazer de te conhecer, quem é Sarah Beck? Bom, vamos lá então. Resumão, assim. Inquieta. Talvez você tenha conseguido resumir bem. Na verdade, a Sarah é uma mulher de 39 anos que sempre batalhou muito para conquistar as coisas e entendendo que a vida é realmente uma crescente, né? Nada acontece tão por acaso assim. Óbvio que às vezes algumas coisas nos conduzem para caminhos que às vezes a gente nem está esperando, mas é muito esforço. Então, assim, é uma menina elétrica, animada, de bem com a vida, que está sempre buscando estar junto dos amigos, que está sempre sorrindo na maioria das vezes. E é isso, eu sou assim, agitada, animada, elétrica, enfim, é isso. A E Sara, contagia as pessoas por onde passa, né, Sarinha? no dia a dia, essa é a Sara, que é a mesma em todos os ambientes, assim. Eu costumo dizer que eu não consigo ter uma Sara diferente para cada lugar. Por mais que a gente às vezes tenha que realmente como mulher se posicionar, né? Uhum. Isso é complicado, né? Ser tão expansiva assim tem também os seus desafios, mas eu sou a mesma na área profissional, na área pessoal, com a família, com os amigos. Então esse jeitão assim, vamos que vamos, é para todo mundo. Então quem me conhece, quem assistir essa live e me conhece, vai falar assim, é ela mesmo. Ela mesma. Conseguiu Que bacana. segurar 5%. Marca E quem não te registrada. conhece vai começar a gostar, viu? Porque logo de cara já fala, não, essa é bacana de se falar. Na Por isso que eu verdade, eu falei. costumo que eu sou aquela opção, né? Ou vai amar muito ou vai odiar muito. E aí, Então entre temos esses algo em dois comum. caminhos, não sobra muita coisa. Verdade. Ai, você é Sei linda, bem. eu falo, exatamente, ela é contagiante, esse sorriso, essa energia dessa Sara, né? Que pique essa mulher. Mas Ai, vocês também, e eu acompanho tudo que vocês têm produzido de conteúdo e obrigada. para uns. Porque nós sabemos o quanto é difícil, né? Talvez não é difícil, é desafiador, digamos assim. Uhum. Fala que é difícil, parece aquela coisa impossível. Não, é desafiador. E justamente por isso nós estamos fazendo. Porque somos mulheres Exatamente. fortes que querem que a coisa realmente aconteça e mostrar para as outras mulheres que nós somos mulheres normais. Uhum. Sim. Multitarefas, tanto em casa quanto no trabalho, enfim, mas que a gente está aí para isso, para superar desafios. Então, vocês são exemplos de mulheres que eu acompanho e está sendo muito legal Obrigada. para vocês. Que Obrigada bacana, pelo convite. Você bacana. sabe que o mais gostoso é que a gente se diverte em todas. Pois E é. como? A Tem que gente tomar aprende cuidado para hoje. muito. Temos que tomar cuidado para hoje não virar um stand-up comedy. Exato. Hoje, olha, corre esse grande risco, né, Yara? Muito, muito, mas é gostoso. Fala, Toca o gente, é uma barco. delícia isso. Sarinha, então conta para nós aí, para esse público maravilhoso. Você é formada no financeiro, né, na formação financeira, e é uma área muito composta, a maioria, né? Hoje eu já não sei muito como está, mas a maioria era a formação de homens, né, composto por homens. Você identificou algum desafio? Como que foi nesse momento para você? Então, assim, na verdade, voltando um pouquinho para chegar nesse ponto, a minha primeira formação ela foi no ensino técnico como contabilidade. E isso lá eu não vou dizer quando. Algum tempo atrás. Algum Atrás, tempo então atrás. tão distante, Uhum. estava na área das contábeis. A minha turma éramos 20. Eu era a única mulher. Nossa. Então, eu tinha, na época, 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade, e eu me via ali e eu falei, será que eu estou fazendo a coisa certa?
Será que eu não estou me envolvendo num universo muito complexo, muito maior do que o que eu estou projetando? Mas aí, voltando um pouquinho, o meu pai, ele vem das contábeis. E meu pai foi auditor financeiro muitos anos. E um dia eu fui conversar com ele sobre isso. Eu falei, pai, por que tem tanto homem na área contábil e eu não estou conseguindo ver? Ele falou assim, porque faltam mulheres determinadas para mudar esse quantitativo. Nossa! Quando ele disse isso, eu falei, vai começar um movimento. Não que eu vá fazer todo ele, mas eu sendo um elemento do movimento, eu já vou ficar muito feliz. Sara, eu tenho informação, né, aí nos bastidores, que você é formada na parte financeira, né, a sua formação. E é uma área muito composta, na maioria das vezes, por homens. Você encontrou alguma dificuldade? Você também tem essa percepção? Antes de chegar na financeira, né, eu venho das contábeis, né? Com 16 anos, o meu ensino técnico foi contábil. Numa turma de 20, eu era a única mulher. Então, ali eu falei, caramba, será que eu estou fazendo alguma coisa muito louca? Estou escolhendo uma área muito fora do normal? E meu pai, que vem das contábeis, foi auditor financeiro muitos anos, eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, nossa, por que as mulheres não gostam da área contábil? É tão ruim assim? Falou assim, faltam mulheres para aumentar esse quantitativo. Olha, que legal. Eu acho que eu vou começar a fazer esse movimento. E naquela época, né, a gente estava com aquele boom da internet, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu acabei decidindo me tornar uma empreendedora e seguir por essa área. Então, assim, a questão da área contábil, da área financeira, foi tudo meio que criando um laço, né? Era o meu objetivo, lógico, mas no início a questão contábil era muito forte. Sobre a questão da questão masculina, da diferença, né, que você perguntou, eu acredito que, sim, eu presenciei no início eu tive uma percepção de que realmente existia essa diferença. Às vezes, quando a gente ia falar sobre algum assunto importante, parecia ou que nós estávamos potencializando demais, exagerando demais por conta dos hormônios femininos, ou estávamos dramatizando demais pelos mesmos hormônios. E eu acho que não. Eu acho que no momento que eu entendi, opa, essa diferença existe, ela é latente, a gente não pode deixar isso de lado e dizer que não, é papo de corredor, porém, isso não pode ser uma bengala. Eu não posso me apoiar nisso para justificar aquilo que eu não consigo, ou que eu venho a tentar e achar que não vou conseguir. Então, o assédio, nos primeiros anos da carreira, quando você é mais jovem, acredito que vocês tenham passado a mesma experiência. Você encontra um certo questionamento sobre se de fato é a sua competência ou se é o seu jeito, né? E alcança os lugares. Então, a primeira mudança de cargo, ela foi, acredito que mais traumática para mim do que para a equipe. Porque eu, naquele primeiro momento muito nova, eu fiquei meio assustada. Eu falei, será que vão entender que realmente a Sara conquistou com conhecimento técnico, com habilidades, esse espaço? Então, acredito que hoje está menos desafiador, mas ainda existe. E você acha que, por ser mulher, a mulher é um pouco mais detalhista que os homens em muitas coisas? Você acredita que isso contribui para chegar num cargo de liderança em uma grande empresa? É mais fácil por ser detalhista? Olha, eu acredito que contribui pelo fato de que, à medida que nós isso em qualquer esfera, né? Dedicarmos e buscarmos um conhecimento mais generalista, essa questão do detalhe ele vai se encaixando. Obviamente, nós mulheres somos multitarefas. Sim.
Então, nós já temos essa rotina, né? Nós já temos isso conosco. Essa questão do estar aqui e, ao mesmo tempo, estar em outro lugar, tratando de outros assuntos, ou pelo menos mentalmente pensando em outros assuntos. Uhum. Essa capacidade de conseguir fazer mais coisas, como os próprios homens reconhecem, e isso não há de se negar, acaba nos dando essa capacidade de percepção. Não que isso vá ser o grande diferencial, porque sem uma busca de um conhecimento mais profundo, tirando aquela coisa superficial, que às vezes é muito comum a gente superficializar, né? Uhum. Quando você aprofunda, aí a questão de ser um pouco detalhista contribui com certeza. Que Entendi. bacana, né? Você realmente é uma pessoa bem inquieta. Eu acho que eu usei a palavra certa no início da nossa live, né? Você, aos 16 anos, foi emancipada para montar o seu próprio negócio. Com 16 anos, você já queria ser a empreendedora, Nós né? temos algo em comum, viu, Sara? Porque aos 16 Olha, eu também fui emancipada. Ai, É? me sentia, porque minha mãe me achava muito responsável. Ela falou, já que você quer, porque eu queria fazer muitas coisas e não podia, porque eu só tinha 16 anos. Minha mãe falou, vamos resolver esse problema. E foi É, lá e me emancipou. No meu impressionante. caso, No meu Pode falar. caso, o que aconteceu foi que eu tinha começado um curso de informática no mesmo período, né, do ensino técnico, e eu me apaixonei pela área de tecnologia. E naquela época estava tudo surgindo e explodindo a internet, os cursos de informática. E aí eu cheguei para o meu pai e falei, eu quero isso, eu quero vivenciar essa experiência. Surgiu um curso na minha região e eles estavam abrindo vaga para promotor de divulgação de curso. Olha, que legal. Saber como era, enfim, nunca tinha trabalhado, enfim. Aí eles falaram como era e eu participei. E eles disseram, olha, se você colocar 300 alunos com o prospecto com o seu carimbo, a gente pode te aperfeiçoar de treinamentos e você se tornar uma instrutora do curso. Topa? Topo. Foram 2 meses divulgando o curso. Entrei, trabalhei 1 ano e meio como instrutora de informática. Foi uma experiência assim, incrível, porque na época eu tinha de 15 para 16 anos, então eu usava um vestido para parecer mais velha e mais séria. O cabelo era enorme, era assim, olhar para A essas produção toda, né? chega a ser engraçado. E aí, um tempo depois disso, eu falei, não, eu quero fazer diferente. Eu acho que a gente pode fazer mais. Na época, os cursos eram muito formatados, era uma coisa muito quadrada. E o acesso dos mais carentes não era tão grande. Então, eu montei com uma sociedade, montei um curso que ele tinha um valor de acesso muito fácil para as pessoas. E em 6 meses, nós saímos de uma sala de 4x4 para um andar com quase 6 salas. Que bacana! E nós fizemos um trabalho social nas escolas, onde a gente presenteava as escolas municipais e estaduais que a gente participava com um software, porque na época as escolas não tinham um software de gestão dos seus quadros de alunos. Então, ali com 16 anos, já nesse movimento, muita coisa dependia do meu pai, da minha mãe. Uhum. Não dá. Aí meu pai falou, olha, a solução é te emancipar. Mas você sabe da responsabilidade disso, né? Verdade. Falei, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Pelo menos se eu for presa, não cadeia, sou eu, né? Já dei um Que push exemplo, pra né? ele. Você ajudando na sociedade, o desenvolvimento. Assim, naquele momento, eu não sei se foi muita audácia, mas eu sei que deu certo. Foram 2 anos de muito aprendizado nesse sentido. E assim, eu acredito que isso me fortaleceu muito para tudo que veio depois, né? Com certeza. De buscar, de querer realmente estar em novos conhecimentos, em contato com pessoas. Eu gosto de estar com gente. Então, eu gosto disso aqui. E aí, a inquietude veio desse movimento. E a emancipação foi só um papel.
Foi uma consequência, né, do que você estava buscando. E isso é bem bacana. Nossa, que legal, né, Yara? Eu costumo dizer Uma pequena, grande Sara. eu costumo dizer que, assim, na vida, a gente está muito acostumado a ouvir grandes histórias de sucesso, né? Porque o sucesso. E aí, como se o sucesso fosse a grande conclusão de tudo, né? E eu costumo dizer que não. Na verdade, essa experiência teve o seu momento de sucesso, mas ela também teve o seu momento de fracasso. E falar de fracasso, que também é uma questão muito dessa minha inquietude de estar sempre falando de muitas coisas ao mesmo tempo, falar de fracasso também é importante para nós mulheres e para todas as pessoas. Com certeza. Quando nós olhamos uma história de sucesso, geralmente as pessoas não gostam de falar que dentro daquele sucesso também houve alguns momentos de fracasso. E o fracasso é importante. Você não pode jogar ele debaixo do tapete e tentar esquecer. O fracasso, ele te fortalece, né? Sim, ele serve para quando você chega em outros momentos de sucesso, olhar para trás e falar: caí, levantei. Consegui. De novo. Ele é o degrau para o seu sucesso. Ele precisa em alguns momentos, eu acho, né? Então, assim, essa emancipação lá nos 16, ela me fez crescer muito e entender que os momentos são muito importantes para o crescimento. E sai muito do comodismo, né? Exatamente. E eu falo também que a crítica construtiva, ela é muito mais importante, às vezes, do que o elogio. Porque é com a crítica que você vai aprender. O elogio, se você for só elogiar, você nunca vai saber onde você está errando. Então, às vezes, até quando eu vou conversar com alguém, eu falo, faça uma crítica construtiva, né? Porque criticar, todo mundo sabe, faz muito bem, né? Agora, a construtiva, eu falo, faz uma construtiva, porque aí a pessoa vai saber onde tem que melhorar, pontos a desenvolver, e eu acho que o fracasso e essas críticas faz parte da vida, para crescimento mesmo. Mas a Sarinha, como ela é uma pessoa tão empoderada e desde pequenininha, porque é uma mulher empoderada, né? Eu acho que quando tem esse perfil aí, muito da Sara, acho que muito elétrica, acho que desde pequenininha, não sei se deu trabalho para os pais, não. Eu acredito que sim, Sarinha. Bastante carinha dela. Eu acho que quando as pessoas têm esse perfil, realmente, assim, auto se cobram muito, né? Então, você sabe realmente se você está na linha correta ou não. Então, se você está muito no sucesso, mas você também já está cobrando, está faltando alguma coisa. Exatamente. Eu preciso buscar um novo desafio, eu preciso mudar um pouquinho. Eu acho que é isso que você sempre, essa mulher maravilhosa aí com essa carreira maravilhosa de tanto brilho, de tanto sucesso, né, Sara? Conta aí para esse público maravilhoso que está nos assistindo. Hoje é muito importante, está crescendo muito nas empresas a questão do compliance. Né? Hoje é muito comum, né? Faz parte, eu acho, de todas as diretrizes da maioria das empresas. E você contou aí nos nossos bastidores que o compliance é a ética, né? É muito ser e não o ter. Eu queria entender um pouquinho disso daí, conta para nós. Eu não sei por que eu faço essas coisas. Eu faço os negócios e depois eu falo, para que eu fiz isso? Tá vendo só? A boca fala e o espírito. O lema da Darlene. Eu andei aprendendo com a Darlene. Vou ficar caladinha. Acontece assim. Eu costumo dizer que na vida a gente precisa entender para que viemos. Então, os grandes pensadores, eles já existem. Eu não preciso ser mais um. Eu posso ser alguém que vai falar, vai pensar e vai agir com um sentimento e um movimento muito mais intrínseco, muito mais meu, né? Quando eu falo da ética pelo ponto de vista do ser e não do ter, que foi até o meu artigo acadêmico para a conclusão da minha especialização em compliance, o que eu quero dizer com isso? Programas de desenvolvimento, de controle, de auditoria, nós já tivemos e temos
há muito tempo, né? Eu que passei numa carreira onde passei por controles internos, passei por auditoria interna, passei por gestão direta financeira, estou de novo na gestão direta financeira, já fiz gestão de processos, enfim, tudo vai para o mesmo lugar. Você depende totalmente de um comprometimento do ser humano. As pessoas, elas precisam entender qual é o seu pertencimento. O que que eu sou? O que que eu quero? O que que eu pretendo deixar como legado? Eu quero ser alguém só que passou e cumpriu uma regra e cumpriu uma norma? Isso é ter compliance. Agora, eu quero ser alguém que determinou que queria ser diferente, e determinou que quer fazer um movimento onde outras pessoas vão seguir como exemplo. Isso é ser compliance. Então, eu falo muito isso com os meus amigos, e quando eu entrei na especialização foi interessante porque não tinha nada a ver comigo, ou compliance especificamente. Eu, na verdade, queria fazer uma especialização em gestão, outra especialização em gestão financeira, só que voltada para pequenas e médias empresas, para um outro projeto. Uhum. A vaga não atingiu o quantitativo de alunos e o coordenador me ligou. E ele falou comigo, Sara, a gente não tem a especialização que você quer, mas a gente tem compliance. E eu já vinha naquela pegada, Lava Jato, acompanhando tudo. Uhum. Já vinha de algumas outras coisas relacionadas. E eu falei, olha, Fábio, nome do meu... Eu falei, eu vou ser uma sardinha nesse tanque de tubarões. Disse essa frase no meu primeiro dia da especialização. E ele falou, Sara, as sardinhas vão mudar a visão que nós temos. Por quê? É um sistema onde está todo mundo muito focado naquilo que já está ali, que está escrito pelos grandes pensadores, pelo conceito, pelo aquilo que é muito didático, né? O que é o compliance, para que ele serve? E quando a gente traz isso para o dia a dia, o compliance é muito mais do que isso. O compliance, ele na verdade vem, e aí falando de uma questão um pouco conceitual, só para também fazer com que as pessoas entendam, né, quem não tem tanto conhecimento do assunto, ele vem com uma pegada de conformidade. Mas se eu não consigo ser conforme, como eu vou implantar conformidade? Então, é muito isso que eu discuto e que eu debato e que eu vou falar, é que sejamos éticos em tudo. Ou no máximo possível que possamos ser, porque também essa cobrança também, às vezes ela pesa, né? Ah, não, porque eu sou compliance, então eu tenho que ser... Não! Aos poucos, você vai alinhando aquilo que você acredita, os seus valores, com os valores da empresa. Então, partindo para o lado do humano, para mim é isso. Essa conexão que eu faço entre o ser e o ter. Perfeita Bacana. colocação, perfeita. Nossa, perfeita, perfeita, né, Michele? Sara, quais os caminhos que a área de compliance ela pode chegar e como ela chegar se tem uma quebra de regra, alguma coisa, como que lida com isso? Nessa questão de que você fala assim que tem que algumas empresas realmente a área de compliance ela é muito até meio ditadura, vamos dizer assim, né? As empresas, esse ser e ter, você falou, eu achei super interessante, porque eu tenho aí mais de 20 anos de mercado e eu já vi que antigamente não tinha essa área e agora, de uns anos para cá, que está tendo mais, né, mais falado, vamos dizer assim. E algumas empresas, ela é mais dura e outras mais flexíveis, vai esse sentimento que você tem. Mas assim, quando há uma quebra, como que hoje o mercado lida com isso, você que está aí no meio? Na verdade, assim, hoje nós temos uma situação que a reputação das empresas hoje, ela é o bem de maior valor. Né? Num cenário do Brasil e do mundo, onde nós vemos grandes empresas
com escândalos absurdos, né? Aqui na nossa terrinha, né? Aquela coisa entranhada que é difícil, às vezes, de conseguir desconectar da gente. Sim. Quando acontece, na verdade, eu acho que para a gente falar do quando acontece, a gente tem que pensar o como fazer para que não aconteça. O primeiro ponto para que não aconteça é justamente não ser o que você disse, é não ser engessado. À medida que eu tento implantar um programa de compliance numa empresa e pego uma cartilha do Google ou um livro da estante e tento implantar ela integralmente na minha empresa, não vai dar certo. Não há como. O compliance, tanto como outros sistemas de controle, como controles internos, enfim, mas o compliance, que é o nosso tema, ele depende de muitas adequações. Óbvio, a gente está falando de uma regulamentação. Existe a diferença. Por que hoje está tão em voga, está tão sendo falado a questão do compliance? Porque, na verdade, ele vai na linha da lei. O compliance é estar em conformidade no cumprimento de normas e regulamentações para que a sua empresa ela esteja em conformidade. Diferente das outras ações que são muito mais de dentro, né? Que a gente chama da porteira para dentro. O compliance é muito mais da porteira para fora. Então, a questão reputacional pesa muito. Quando há uma quebra, aí não tem meio termo. Aí você tem que ser enérgico. Mas para que essa quebra possa ser mitigada, a gente pode fazer isso lá na implementação do programa. Lá na alta administração, que tem que estar 100% presente e querendo que a coisa aconteça, porque isso também é muito importante dizer, não há compliance sem a presença e sem a participação integral da alta administração. Tem que ser top-down, né? Isso aí, até porque o exemplo, ele é muito mais do que palavra. Sim, com certeza. De conduta, eu ter uma cartilha de ética. Ora, se eu chego todo dia para bater o cartão da minha empresa e o meu diretor passa, ele não fala com ninguém, ele fura a fila e quer ficar no elevador, tem alguma coisa errada. Que aula de compliance! Você sabe que olha, que aula. Eu já trabalhei em empresa que muitos anos atrás, que a gerente, ela chegava lá, não falava com ninguém do departamento e seguia na mesa e sentava e era meio general o negócio. Ô, Sara, e aí assim, nessa questão, na hora que você falou, só voltando um pouquinho, o gancho que você falou, no momento da construção, se toda a diretoria estiver com a mente aberta, é possível vocês analisarem a cultura da companhia e fazer os ajustes conforme o perfil. Exatamente. Para não seguir exatamente essa cartilha que você está dizendo. Não é receita de bolo, né? Não é como nada na vida. Em nenhuma área, tanto na gestão de frotas, quanto nas diversas áreas, nada é pré-estabelecido de ser conclusivo. Você precisa de ajustes. E é nesses ajustes que você mitiga os riscos. Porque o risco é a existência da incerteza. Então, assim, se eu estou lidando com incerteza, como eu posso ter algo pré-estabelecido? Não faz sentido. Não tem como, não faz sentido. Não faz sentido algum. Sara, me diz uma coisa. A área de compliance, a gente sabe que é uma área que tem que ser mais ou menos independente da empresa. Você acredita que, assim como a área de gestão de frotas, elas não devem estar ligadas a departamento algum, ser um departamento independente? Por que eu estou te perguntando isso? Porque, por exemplo, existem várias empresas hoje que têm um departamento de gestão de frotas, mas às vezes pode estar ligado a suprimentos, ou ao RH, ou à logística. Então, não tem assim, eu sou um departamento de gestão de frotas, como, por exemplo, um departamento financeiro, entendeu? Então, a minha pergunta é, para compliance, também tem que ser um departamento independente? Qual que é a sua opinião sobre isso? Aí eu vou pegar esse gancho da nossa última fala, né? As empresas de
pequeno e médio porte, elas vão ter muita dificuldade de realizar uma implementação de um programa de compliance nesse modelo, criando uma área totalmente independente, com profissionais exclusivos. Na prática, isso não acontece. Na verdade, hoje o que a gente muito vê é quem está em controles internos mexe com compliance, quem está no financeiro mexe com compliance. Eu, particularmente, hoje é como falamos algum tempo atrás nos nossos bate-papos. Eu hoje sou gestora de negócios e líder de gente e de Trivela compliance. Então, óbvio, na verdade, porque a minha empresa hoje ela ainda não tem uma área específica. Porém, a gente sabe que mesmo nas empresas onde não haja uma departamentalização, é fundamental que haja uma liberdade de ação. Então, você não necessariamente vai encontrar em todas as empresas, e nas de frota, por exemplo, talvez você não encontre um departamento exclusivo de compliance. Mas esse departamento ele tem que estar comunicando direto com a alta administração. Pode estar sob júdice de nenhuma outra área, porque não passa, ele não rompe a barreira. Quando a gente fala em suprimentos, por exemplo, compras, eu fui compradora de insumos nacionais e internacionais um tempo aí da minha vida. Quando eu entrei naquela dúvida, sou financeiro, não sou, o que eu sou? E eu vi muita coisa. Então, eu sei hoje, estando numa área de compliance, que essa linha é muito tênue. Sim. E se nós estivermos com o compliance ali conosco, ele não transpõe, ele não vai passar, ele não vai. Eu acredito que o quanto nós pudermos realmente separar é essencial, principalmente por conta das questões canal de denúncia, que hoje, acredito que na gestão de frota seja tanto quanto é nas outras áreas, né? O canal de denúncias hoje, em algumas empresas, a comunicação da denúncia chega para o diretor da área denunciada. Meu Deus. Como? Então, seu departamento é denunciado e você recebe um e-mail. Olha, seu departamento recebeu uma denúncia. Não. Então, assim, existe um programa, né? Um programa de compliance, um programa de integridade, abrangendo a questão da área que você colocou muito bem, Darlene. Na verdade, ele segue uma cartilha, né? Vem a alta administração, você tem o gerenciamento dos riscos, e aí você tem as avaliações de como mitigar esses riscos, e aí você vai para o treinamento, e aí você vai para criar um código de conduta e uma política de conduta, onde as regras da empresa já estão pré-estabelecidas. Olha, nós somos assim, nós queremos assim. Os nossos valores como empresa são estes, siga-os, porque senão haverá consequências. Você tem o canal de denúncia para também. Eu acho que fica tão mais fácil, né? Sim, e aí o canal de denúncia vem para proteger os excessos, que a Michelle bem, porque realmente a gente tem alguns excessos, não só pela área de compliance, mas pelas outras também. Esse canal de denúncia vem para isso, mas só que depois você tem que vir com uma investigação. E você tem que ter a punição, porque a punição ela traz clareza para o grupo de que, olha, nós não permitimos, não somos isentos, não fazemos vista grossa e a impunidade não vai acontecer. E traz credibilidade para o programa também, né? Exatamente. Porque uma vez que a denúncia não se resolve, as pessoas também vão começar a deixar de denunciar, né? Com certeza. Eu acho que as pessoas... Não vai dar em nada mesmo, né? Mas eu acho que por isso que está crescendo muito, está sendo muito forte nas empresas. Eu vejo um lado muito positivo, que é igual a gestão de frotas. Você tem uma política bem escrita, bem definida, igual a compliance, as pessoas sabem o caminho que eles têm que seguir. Exatamente. Ali está claro, a regra é para todos, né? Então, assim, não tem como depois reclamar lá na frente. Está ali, você cuidando de um veículo, quando você cuidando dos materiais internos, você não usando para uso pessoal. É muito igual.
né? Aquilo ali é a empresa, você trabalha para uma empresa, você está recebendo aquele dinheiro para executar aquele serviço. Então, você tem que prezar pelo nome da empresa, você tem que prezar pelos bens da companhia, né? Então, eu acho que isso é muito válido. Então, as pessoas têm que entender, tanto a gestão de frotas como compliance, que nós somos um facilitador. Exatamente. Não é, acho que ele é ovelha negra, né, que a gente quer prejudicar todo mundo, mas acho que é um facilitador. Eu acho que ajuda muito, né? Eu costumo dizer que antes os auditores internos eles eram os monstrinhos. Aí agora mudou o monstrinho, migrou o monstrinho. Foi para compliance. Todos os nomes, é culpa do compliance. Agora é tudo culpa do compliance. Culpa dos auditores. Mas é importante a gente ter na empresa uma boa estrutura de compliance e também, havendo uma denúncia, havendo uma linha direta onde o colaborador ele se sinta confortável em fazer uma denúncia, seja ela de qualquer natureza, ou não precisa ser somente um colaborador, pode ser um cliente, um player, um fornecedor, não importa. E tem que ser uma coisa muito, como eu poderia dizer, assim, isenta, né? Não pode ser, tem que ser totalmente imparcial e tem que chegar na alta direção, sim, porque isso é muito importante. Nas grandes empresas hoje, inclusive, não, já há algum tempo, essa questão do canal de denúncia já foi tão falada e tão debatida que elas são realizadas por empresas terceirizadas, como é a auditoria interna. Você tem auditoria interna e você tem auditoria externa. Exato. Dando e certificando o outro. No caso do canal de denúncia, muitas empresas têm adotado esse mecanismo também. Porque, às vezes, você vai chegar num ponto como compliance e você vai olhar e vai dizer assim, o problema está no topo. E como eu faço para que isso seja sanado, eliminado e resolvido? Isso é verdade. Chega o final do ano, por exemplo, um exemplo clássico, brindes. Qual é a política da sua empresa para o recebimento de brindes? Se ela é flexível, isso tem que estar claro. Frente, eu não posso ser questionado porque eu recebi um brinde. Mas se ela é pré-estabelecida, uma regra, existe um código que fala que não é não. Exato. Então, à medida que o profissional ele vai conseguindo perceber que não tem mais volta, seja em que área for, e eu tenho percebido, tenho lido muitos materiais interessantes sobre o compliance na gestão de frota, porque, na verdade, estamos ali em áreas relacionadas, né? Eu não estou diretamente na frota, mas eu estou como parte, né, relacionada, digamos assim, de frotas. A gente tem visto muito isso, né? Que as empresas estão buscando, e eu tenho exemplos hoje de convívio direto com empresas de transporte que têm uma área de compliance magnífica. Então, assim, que já são exemplo e modelo de como agir em conformidade. E isso fica claro para quem está lá na operação e para quem está na coordenação, na supervisão, na direção. Então, faz com que o sistema flua, entendeu? Sim. Fala para mim, esse público maravilhoso que está nos assistindo, Sara, que hoje está batendo recorde de visualizações simultâneas nessa live, que a Sara, gente, fala sério, né? Ela movimenta todo essa energia aí dela. Conta para nós, porque acho que você já falou bastante, faz 3 resuminhos só, 3 pontos críticos que é importante constar na política de compliance. Rapidamente, assim, só 3 pontos. Eu acho que, assim, para um bom programa, né, de compliance, código de ética, fundamental, canal de denúncia bem definido, bem claro, e due diligence, que também é um ponto muito importante, que são as partes relacionadas. Não basta eu ter compliance e ser compliance, as minhas partes relacionadas precisam estar em conformidade também. É assim que você faz com que essa roda continue girando e crescendo. Esse é o fundamento do compliance.
por mais que ele seja temporal, né, diferente do controle interno, que é uma coisa do cotidiano, né, da rotina, ele tem que ser para você fazer grandes movimentos. Então, quando você controla, quando você analisa, quando você traz as partes relacionadas para também estar em conformidade, aí sim o seu programa de conformidade funciona. Porque você não vai ter a influência externa impactando no teu colaborador interno, por exemplo. Porque o teu externo já vai dizer assim, opa, aquela empresa ali não dá para brincar. Mas se ele não conhece, se ele não entende a minha cartilha, não vai funcionar. Então, esses para mim são os 3 pontos. E lógico, num global, divulgar. É o que eu ia te falar. Todo dia, isso toda também. hora. Gestão de frotas, você tem que reciclar, informar, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você tá todo o tempo ali momentâneo. A Exatamente. sementinha da ética, a sementinha do que é certo, a sementinha do que não pode. Eu acho que a divulgação ela é fundamental, né? Não é para quem não gosta de trabalhar. Não gosta, nem entra, porque não vai ser legal. Contínua, Seria a minha curiosidade e o que eu ia falar para você. Quais as dicas que você tem para quem quer entrar nessa área? Para quem quer ingressar nessa área? A primeira eu já dei, de graça. De graça mesmo. Não é para você, você quer coisa boa. O espírito pensou, a boca falou, como diz Darlene. Assim, o primeiro de tudo, entender que é um trabalho diário. Todos os dias você vai encontrar um ponto de risco, de incerteza, que pode ser melhorado, que pode ser trabalhado. E isso não só dentro da sua área, mas num todo. E é trabalho de todos. A área compliance ela vem para verificar, para fazer o cheque, para fazer aquela validação. Mas nós somos responsáveis. Na gestão de frota, por exemplo, quem está no caminhão, quem está no carro, também é responsável. Sim. Responsável pela manutenção, pelo cuidado. Então, assim, é para trabalhar, tá? Esse é um ponto. O primeiro deles, eu digo. Segundo, conhecimento. Que vai além da estante, do Google, dos manuais. É isso aqui. É aceitar que outras pessoas terão pensamentos diferentes, que vão te questionar e cair mesmo para dentro do assunto, buscando sair daquele quadradinho do padrão. Hoje aqui, acredito que quem entende muito de compliance também pode ter falado, poxa, mas ficou mais no en passant do que no profundo. Não é da profundidade. Eu mando um livro para casa de quem precisar de profundidade. Eu aqui quero falar de vontade. Pensar fora da casinha. Da vontade. caixinha e tudo mais. E óbvio, existem alguns protocolos, né? Você tem que buscar uma boa certificação. Você tem que buscar uma boa instituição. É muita coisa na rede social, é muito conteúdo, né? O tempo inteiro nas plataformas. Então, a gente tem que saber o que a gente está buscando, qual é a área que a gente quer, até para dar profundidade nela. E, basicamente, é isso. Não tem muito mistério. Que maravilha, que maravilha. Nossa, uma aula que, olha, parabéns, viu, mais uma vez, porque é sensacional. A gente é uma área tão pouco explorada ainda, né? E fundamental dentro das empresas, né? Darlene, só cortando um pouquinho, você duvida que ela tem paixão nessa área? Imagina, nem deixou transparecer isso. Olha aí, essa paixão que ela tem. Eu amo o que eu faço. Eu amo, assim, meu olho. Eu tava olhando os meus olhos na lente aqui, eu tava pensando, eu falei, gente, quando eu o olho brilha. Porque eu acho que nós somos muito assim. Eu tô observando vocês também. É verdade. Eu acho que é legal. É a gente fazer com muita vontade. Eu sei que a gente provavelmente já está acabando, até porque eu falo sim.
Mas eu só queria poder dizer que existe... Na nossa vida, a gente vai passar por muita coisa. Muita coisa. E existe um livro que eu li recentemente, eu gosto muito do universo literário também. Vou falar para vocês disso. Eu apoio muitos autores nacionais, mas também leio muitos internacionais. E existe um livro, eu estou até com ele aqui, e esse livro aqui chama-se Grande Magia, tá? Esse livro é formidável. Quando eu li a primeira vez, eu falei, caramba, que vibração. E eu acho que é essa vibração que eu quero deixar nos momentos finais aí da nossa conversa. Isso, então, nós já estamos chegando, então você deixa a sua dica, aquele recadinho especial para encerrar. O meu recadinho pessoal vai para a vida. Que é assim, ó, medo todo mundo tem. Você não tem que deixar o medo em casa para fazer o que você quer. Você vai andar com medo, sentadinho no banco de passageiro do seu carro, que é a sua vida. Quando o medo quiser mexer no som, não. Se ele quiser mexer no ar-condicionado, não. Porque quem está dirigindo o carro é você. Então, a vida é como um carro. O medo é passageiro. Pense ele, não deixando ele em outro lugar, mas controlando ele ali do nosso lado. Então, vai com medo. Vai dar certo. Eu estou aqui. Vocês estão aqui. A gente está fazendo. Sim. Então, vai dar certo. Bota o coração, bota a vontade, determinação. Essa é a palavra que eu deixo. Medo, a gente leva do lado da gente. Ai, Sara, que... Nossa, gente, deixou... Nós que gostamos de falar, ficamos sem fala. Eu me emocionei aqui. Depois dessa... Olha, e eu sou, Sara, viu, depois dessa. É verdade, eu gostei tanto que eu vou falar para você fazer uma gentileza de escrever e colocar lá no nosso app, para que todo mundo tenha isso sempre lá como uma fonte de consulta. Você que está nos assistindo e que perdeu algum momentinho dessa fala super importante, vai estar lá no nosso app, dentro da Fleet Mobility Brasil. Então, se você não baixou, corre lá e baixe para você pegar essa dica final da Sara. Agradecemos muito a sua participação. Foi um prazer. Eu tenho que falar, gente, um prazer inenarrável. Ela tinha que falar. Ela tinha que falar. Inenarrável. E estaremos aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas, gente. Então, não perca. Cada semana, uma convidada super especial com temas super importantes. Darlene e Yara, muito obrigada. Beijo. Se vocês quiserem falar alguma coisinha, bem rapidinho, porque o tempo acabou, infelizmente. Beijo, Sarinha, te espero para comer nosso bolinho de feijoada. Beijo, gente. Tchau. Beijo, beijo. Tchau.